Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje nós vamos aprender como fazer sketchbooks em casa, com os materiais que você tiver por aí mesmo. Eu vou dar alguns exemplos aqui de substituições de alguns materiais que vocês podem fazer, mas caso vocês não tenham nem isso, aí vai precisar comprar mesmo. Bom, começando pela linha que a gente vai utilizar para fazer a costura, essa é a indicada, né? Que é a linha corrente para pipa. Ela é bem baratinha e tem muito, então vai render com certeza. Então, se vocês quiserem fazer uma coisa mais profissional, entre aspas, vocês podem comprar ela. Mas vocês também podem utilizar esses tipos de linha aqui. Só um ressalvo que se vocês usarem essa da direita, vocês precisam usar ela duas linhas por vez, né? Em vez de usar só uma linha, pelo menos duas juntinhas para ficar mais forte e muito cuidado quando vocês forem puxar na hora da costura porque ela pode arrebentar. Para a furação, vocês podem utilizar um compasso que eu particularmente acho melhor porque tem um apoio para você segurar, ou se você não tiver um compasso, vocês podem utilizar a própria agulha ou esse prendedor aí, que também funciona, só é meio ruim de segurar. O pincel, ele não é muito necessário, porque você pode usar o seu dedo também, mas se você não quiser meleca e já tiver um pincel por aí, você pode usar o pincel. Essas são as substituições que eu pensei por aqui, mas vocês podem adaptar do lado daí como vocês preferirem. Pode ser que vocês tenham pensado em coisas que eu não pensei aqui. Todos os materiais eu vou deixar aqui na descrição para não ficar prolongando muito esse vídeo. E bom, foi pegando aí os papéis, né? Eu utilizo o papel com gramatura 120. E aí, vocês estão vendo eu vincando, né, os papéis e fazendo molinhos de 5 por vez. Eu utilizo essa reguinha velha aí, só para vincar melhor, mas vocês podem fazer com a mão também, existem aparelhos específicos para isso. Mas eu sou apenas uma curiosa que gosta de fazer essas coisas, então eu não tenho os aparelhos específicos, mas eu vou mostrar para vocês que também dá para fazer sem os aparelhos específicos para isso. E é claro que isso é uma coisa artesanal, então não vai ficar 100% perfeito, mas essa é a graça também. Essa parte ela é opcional, que é refinar o papel. Se vocês forem fazer isso, eu aconselho vocês ficarem de pé e ter muita pressão na mão, porque se vocês desviarem a régua, vocês vão cortar errado e vai estragar a folha de vocês. Essa é a diferença quando você faz o refinamento, né? Ele fica com as folhas mais retas. Se você não refina, ele fica com umas pontinhas ali, mas sinceramente quase não faz diferença se você não fizer esse processo. E também vocês podem usar uma prancheta velha, como eu, ou uma capa de um caderno antigo também, para vocês não mancharem e não estragarem a mesa de vocês. Aqui nós vamos fazer as marcações para costura. Eu costumo utilizar nas duas laterais 1,5 cm e depois no meio eu faço 3 centímetros, né, de espaçamento entre cada uma e vou passando o lápis assim para deixar uns pontinhos, né, bem embarcadinho. E para facilitar, né, a gente não precisar ficar fazendo isso um por um em todas as folhas, que inclusive para esse sketchbook eu separei 12, foi 12 molhos de 5 folhas. Eu junto a primeira com a marcação com as outras e passo assim o lápis em todas elas. Não fica retinho 100%, mas é um jeito de fazer. Se você for perfeccionista e quiser que fique tudo certinho, você pode fazer uma por uma. Agora vamos para a parte que a maioria das pessoas espera, que é a costura. Bom, se você for usar essa linha aí específica, dá para você fazer um truquezinho, que é esse aí. Você fura a linha no meio e puxa ela até o final, que aí você faz um nozinho sem precisar fazer um nozinho. Eu acho essa dica bem legal.
Eu não tentei fazer isso com as outras linhas, então eu não sei se funciona ou não. Se você for utilizar uma outra linha e tentar fazer essa técnica, deixa aqui embaixo se dá certo também. Aqui você vai medir o quanto a linha você vai utilizar. Eu não gosto de usar a linha remendada, então eu conto certinho. No caso, eu tenho 12 grupinhos de folhas aí, então eu sempre deixo um pouco a mais para não precisar fazer remendo durante a costura. Fica um monte de linha, mas para mim não tem problema. Se você não ligar de fazer, né, o remendo, você pode ficar com pouca linha e ir remendando conforme você for costurando. Aí no caso, eu medi 15 vezes. E eu já adianto para vocês que sobrou só um pedacinho. Então, se vocês forem fazer com 12 grupinhos de folhas também, com 5 folhas cada uma, 15 dá certinho. Aí eu aproveitei que essa minha prancheta tem essas rosquinhas aí para prender o papel e usei elas para fazer a furação. Mas se você não tiver isso aí, não tem problema nenhum, você pode fazer na mão. Só ter um cuidado, né, para as folhas não se separarem e você acabar furando em lugares diferentes. Não sei se o vídeo dá para vocês verem direitinho, né, como ficou ali os buraquinhos, mas vamos para a próxima parte, que é a costura. E agora larga tudo que você estiver fazendo e presta atenção aqui, porque mesmo eu falando, né, os passos, é muito mais visual, né? É muito melhor você assistir e ver como eu tô fazendo do que eu explicando aqui falando para vocês. Essa primeira parte vocês vão dar um nozinho, né, ali no primeiro buraquinho. Eu coloquei esse post-it para vocês conseguirem ver melhor o nozinho, mas é um nozinho normal. Eu fiz 2 e deixei bem puxadinho. E agora a gente vai começar a costura de fato, né? Vocês vão fazer um zigue-zague indo e voltando pelos buraquinhos até o final da costura. Uma dica também, nunca puxe a linha contra o sentido que você está indo, porque você pode rasgar o papel, pode dar ruim aí. Então sempre puxe a favor, tá vendo? Onde está indo o sentido da linha. Chegando no final, vocês vão fazer a mesma coisa voltando, né? Costurando em zigue-zague, indo e voltando até o começo, onde a gente fez o nozinho. E aqui, no caso de você ter esquecido de contar certinho para a agulha sair do lado de fora do caderno e ela acabar saindo do lado de dentro, como aconteceu comigo, você pode dar um nozinho passando a agulha por debaixo da linha e dando ali um nozinho e aí voltando com a agulha pelo mesmo buraquinho que você passou ela por último. Agora a gente vai acrescentar o segundo bloquinho de folhas e a costura vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão passar aí a agulha pelo primeiro buraquinho normalmente, voltar com ela pelo segundo buraquinho, né, pela parte de dentro. E agora a gente vai passar a agulha no meio ali da linha que a gente já tinha costurado antes e depois a gente vai voltar com ela pelo outro meinho ali da outra parte da linha que a gente já tinha costurado e vamos fazer um nozinho com isso. Nozinho feito, nós vamos voltar com essa agulha pelo mesmo buraquinho que a gente saiu, o buraquinho número 2. Então, a gente vai repetir esse processo, passando a agulha ali no buraquinho número 3. E é a mesma coisa, vocês vão passar ali no meio da costurinha que a gente já tinha feito antes, voltar ali pela outra parte e entrar de novo com a agulha no buraquinho número 3. Vocês vão fazer isso até o final. E aqui, depois do último nozinho, a gente precisa acrescentar o terceiro bloquinho, que também tem um tipo de costura diferente, mas é bem simples também. E como em todas as outras, a gente vai começar entrando com a agulha aí no primeiro buraquinho e voltando com ela por dentro, né, pelo segundo buraquinho. E agora, em vez da gente passar a agulha entre a costura antiga, a gente vai passar pelo meio dos bloquinhos. Aí você vai pegar a agulha pelo lado de dentro e voltar com ela pelo outro lado ali, pelo meinho também do bloquinho.
e vai puxar essa linha até fazer o nozinho ali, que a gente já conhece. Então, a gente vai voltar com essa agulha pelo mesmo buraquinho que a gente saiu, que é o buraquinho número 2. Então, a gente vai repetir esse processo entrando de novo ali, né, pelo buraquinho número 3 e fazendo a mesma coisa até o final. Depois de todos os bloquinhos costurados, a gente vai fazer o nozinho final, que é a mesma coisa do nozinho que a gente já veio fazendo aí durante todos os blocos, só que eu dou dois nozinhos para dar uma reforçada e também dou um nozinho manual ali duas vezes também e depois eu corto o excesso. Eu vou pedir desculpa para vocês que como a minha mão estava muito próxima aí da câmera acabou dando uns desfoques em alguns momentos, mas acho que deu para entender aí. E como eu tinha comentado com vocês, só sobrou esse pedacinho de linha. Agora a gente vai medir a espessura, né, do nosso bloquinho completo e também as laterais para a gente poder cortar certinho a capa. Eu gosto de deixar alguns milímetros passando ali e isso vai de acordo com o que vocês quiserem. Aqui eu deixei 5 milímetros na parte maior e 2 milímetros em cima e embaixo, bem pouquinho mesmo. E eu gosto da capa bem grossa, então eu peguei esse papel Paraná e cortei 3 partes iguais aí e eu vou colar elas, então no caso seriam 6 no total. Mas antes de colar, eu peguei essa mini washi tape aí para fazer a bordinha arredondada. Fica mais fácil fazer desse jeito, porque quando a gente cola, o papel vai ficar mais grosso do que ele já é, e aí para cortar fica mais difícil. Também, antes da gente colar, a gente vai fazer os furinhos aí para passar o elástico depois. E a medida que eu uso é de 2 centímetros em relação à parte de cima e na lateral também. Para reforçar um pouco esse furo, eu uso a ponta da tesoura nos dois sentidos, porque um lado da tesoura é maior que o outro, então para ficar certinho eu faço dessa forma. Para colar, vocês podem usar fita dupla face ou cola branca. Eu prefiro a fita dupla face porque ela cola bem e não precisa ficar esperando secar igual a cola branca. Então eu prefiro assim. E já faz 3 anos que eu faço desse jeito e nunca deu problema. Então vou continuar usando assim. Fiz o mesmo processo também para essa parte mais fininha, né, que vai ser a parte do miolo ali do nosso caderno. E foi assim que ficou, né? Eu estou fazendo 2 cadernos, então ficaram 4 partes aí. Agora a gente vai pegar a nossa parte aí de dentro, né, do caderno de novo. E com esse cortador eu vou cortar todas as folhas para elas ficarem com um cantinho redondo. E nessa parte não tem jeito, a gente vai ter que usar a cola branca mesmo. Eu peguei uma folha sulfite normal, gramatura 75, e a gente vai cortar um pedaço dela para colar ali atrás onde a gente fez a costura e dar uma reforçada ainda mais ali naquela parte. E para colar, vocês podem usar tanto o pincel quanto o dedo também, se vocês não tiverem nenhum pincel em casa, não tem problema, e passar em toda a lombada aí do caderno, bem nos meinhos, tá? Para colar bem mesmo nas páginas. Também vamos passar cola ali na última e na primeira folha, né? Um pedaço só. Eu utilizei um pedaço de papel Paraná para deixar embaixo e não passar a cola para outra folha. Depois disso, a gente vai colar aí a nossa folha sulfite em cima, apertar bem para ficar bem coladinho. Pode ser que o papel fique um pouco enrugado também, mas é normal. Principalmente apertar bastante aí na parte da lombada também, para ficar bem coladinho, bem fixo. Enquanto aquela parte seca, a gente vai fazer as capas. Eu escolhi essas duas cores. O verde é uma cartolina e esse outro é um papel cartão, que é uma cor mais salmão. Eu não achei essa cor na cartolina, então comprei esse papel mesmo. Só que o ruim desse papel é que quando você usa borracha nele, ele borra, ele sai a cor. Então foi bem difícil, eu tive que fazer bem preciso o desenho para não ter que apagar. Até que eu errei ali do outro lado, mas ainda tinha o verso e aí no verso deu certo. Como o que eu mais sei desenhar são flores, eu resolvi fazer uma flor na capa, porque eu não podia errar, né? Senão o papel eu ia ter que apagar, ia ficar sem cor, então eu resolvi fazer uma coisa que eu já sabia
Então eu fiz essa florzinha pintando ela de dourado, que eu achei que ficou muito linda. E na lombada eu queria escrever o nome do canal. Então eu coloquei aí fino papel. Eu queria ter feito de dourado também, mas eu achei que ia ficar um pouco apagado, porque esse dourado é muito clarinho. Então eu escrevi em preto mesmo, e eu achei que ficou bom também. E se você tá gostando desse conteúdo, se tá te ajudando por aí, por favor, se inscreve aqui no canal e deixa o seu curtir para eu continuar fazendo mais vídeos assim. A outra capa foi praticamente a mesma coisa, só escolhi um desenho diferente, né? Escolhi essas folhinhas e eu achei que ficou uma gracinha também. Eu adoro esse tema. Agora, com os dois desenhos finalizados, a gente vai passar um papel contact para proteger essas capas. Eu gosto de abrir toda a parte que eu vou utilizar aí do papel contact e aí eu coloco o papel que eu quero colar em cima e eu ponho aos pouquinhos, passando a mão para não ficar nenhuma bolinha. Depois você fecha esse papel de novo. A gente vai cortar a parte que a gente usou e depois nós vamos cortar quadradinhos em todas as laterais para poder colar esse papel na parte de dentro com mais facilidade. E para colar essa parte de dentro é bem facinho também, é só vocês virarem essa parte colante para dentro, também com o mesmo esquema de antes, né? Com bastante cuidado para não ficar bolinhas e colar bem certinho também. Eu gosto de começar pelo meio justamente por isso, porque às vezes quando você começa pelas laterais, acaba ficando com bolhas, ele não fica certinho na parte do meio. Então eu começo assim. Agora com essa parte finalizada, a gente vai para a próxima etapa, que é colar o papel Paraná que a gente tinha separado antes, aí nessa folha que a gente acabou de encapar. Eu deixei um espaço de uma régua de diferença, mais ou menos, aí nas laterais e no meio, nesses dois espacinhos aqui, eu deixei 8 milímetros. Normalmente se deixa 5 milímetros, mas eu resolvi deixar um pouquinho mais porque eu pretendo fazer algumas colagens, algumas coisas assim, então pro caderno não ficar muito estufado, quase sem fechar, eu deixei um pouquinho maior. E finalizando aí a colagem já, eu vinquei bem todas as laterais para ficar mais fácil de colar também. E depois disso, com a ajuda do estilete, a gente vai abrir os buraquinhos na parte de trás do caderno de novo. E eu dei uma reforçadinha também do outro lado. E eu queria que a primeira folha, quando a gente abrisse, né, o caderno, tivesse uns enfeites, assim, fosse com uma cor diferente. Então, como sobrou, né, folha do papel cartão, eu resolvi fazer da mesma cor da capa e com os desenhos. E eu fiz alguns testes, como vocês podem ver aí. Um dos testes foi a florzinha da capa, que eu falei, eu vou aproveitar essa florzinha aqui, então eu resolvi recortar ela e colar aí nessa primeira folha, junto com os desenhinhos também que eu resolvi fazer, bem aleatórios assim, que eu achei que ficou uma gracinha também. Agora a gente vai pegar as fitinhas que vão marcar as páginas, né, do nosso caderno e medir elas para já poder colar. E depois que eu vi direitinho o tamanho de uma delas, eu só faço a mesma medida, né, comparando as duas, porque fica mais fácil assim, né, e fica bem certinho. E com as duas fitas cortadas, é só a gente colar elas ali na lombada do caderno. Eu gosto de usar a fita dupla face também para colar essa parte. Depois que eu coloquei elas, né, no meio do caderno, que eu vi que eu deixei um pouco grande demais, então eu tirei um pouquinho do excesso. E agora a gente vai colocar o elástico aí na parte de trás do caderno. Eu usei uma lapiseira aí para ajudar a empurrar
o elástico para dentro ali, mas vocês podem usar literalmente qualquer coisa, só para ajudar a empurrar mesmo o elástico e puxar ele do outro lado. Agora, com a ajuda de uma fita crepe, a gente vai colar aí essa parte do elástico na parte de dentro aí no caderno. Se vocês acharem que, eu faço muita colagem, o elástico não vai aguentar, algo do tipo, vocês podem colar também com cola, mas para mim sempre deu certo fazer só com a fita crepe, então eu colo só com a fita crepe mesmo. E para fazer, né, do outro lado, vocês cortarem certinho o tamanho do elástico, eu coloco o miolo dentro e viro, né, o elástico, meço ele certinho. Costumo deixar um pouquinho a mais, não o suficiente para ele ficar folgado, mas um pouquinho a mais. E aí passa a fita aí de novo do outro lado também. Agora nós vamos finalmente colar o miolo na capa. E nós vamos fazer isso utilizando aquela folha colorida que eu desenhei. E primeiro a gente vai colar essa folha no miolo, apertar bem firme. Ai, olha como ficou uma graça, gente. E aí a gente vai tirar a outra fita, né, desse lado, para poder colar na capa. Aí eu deixei o miolo bem rente com o início da capa e só virei ele para colar. E finalizando essa parte, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, colocar bem rente ali e fechar. Eu também quis colocar um bolsinho na parte de trás, resolvi fazer esse mais simples mesmo. Eu não gosto muito daquele que fica na lateral, sabe? Eu acho que as coisas ficam caindo, sei lá, não gosto muito dele, então resolvi fazer esse mais simples mesmo. E ficou perfeito, vai atender o que eu preciso e é isso que importa, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido ensinar para vocês como vocês podem fazer na casa de vocês com materiais que vocês têm em casa. E se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando esse tipo de conteúdo. Tem vários vídeos aqui na playlist que você pode assistir. Vou deixar aqui nos cards e na descrição também. E eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!